Hoje vai ser análise das oitavas de final do Mundial de Clubes. Hoje eu vou analisar essas partidas, esses confrontos diretos, que finalmente vai provavelmente aumentar o nível do torneio. E até aqui não vejo nenhum grande favorito, nem mesmo o PSG de Luiz Henrique, pra mim é grande favorito. Então a competição tá bem em aberta nesse momento. E esses confrontos aqui que a gente vai ter vão ser interessantes, né? Desse ponto de vista que ainda a coisa tá bem competitiva. Então eu vou analisar, vou passar a dinâmica. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, o apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Antes de eu falar dos confrontos, vamos falar um pouquinho da competição até aqui, né? Eu acho que não tem nenhum vídeo meu necessariamente conversando sobre a competição até aqui. E, cara, assim, ela não tá tão legal assim, pra ser bastante sincero. É um formato que é melhor, com certeza, é melhor de se assistir. É muito legal assistir com pessoas, é claro, né? Provavelmente isso valoriza bastante esse formato, até porque são clubes meio aleatórios juntos, cada um de cada canto do mundo. É um formato, assim, que não tá como, por exemplo, o da Champions. O da Champions desse ano foi brilhante. Assim, você vai assistir a Champions, era muito divertido. Assim, a fase de entrada era muito divertida. Sempre ia ter um jogo bom, pelo menos. Toda semana, assim, 1, 2, 3 jogos bons que você ia assistir. Ia ser um negócio, assim, incrível. O formato formato da nova Europa League também foi da hora pra caramba. A nova Europa League foi muito competitiva, né? Porque não tinha aquele time roubado cai da Champions e desbalanceia toda a Europa League, é o favorito. Não tinha mais essa sensação, né? Ou o time que caía da Champions, que era muito forte e tinha obrigação de ganhar, porque ele caía do grupo da morte. Então isso gerou um balanceamento muito legal na Europa League, cara. E aí muita gente veio reclamar, né? Falando, pô, a Europa League tá muito mais fraca. Não, não tá. Ela tá mais balanceada. Porque quando você balanceia algo, a parte de baixo sobe e a parte de cima desce até balancear. Então a Europa League ficou balanceada, ficou da hora de assistir. Foi da hora o formato. Não gostei do campeão, seu Tottenham, mas eles conseguiram por mérito próprio, né? Eu gostei muito da competitividade dos jogos. Porque você chegar ali nas oitavas de final, você chegava ali nas quartas de final, tava, mano, super em aberto. Você não sabia quem ia ganhar. E tinha muito time bom, qualquer time ali podia ter ganhado. E isso é um sinal muito positivo. A Champions também foi mesmo nessa vibe. O PSG não era o grande favorito, fez uma fase de entradas mais fraca. Então ficou muito legal esse formato. Esse aqui, cara, não ficou tanto. Assim, são alguns jogos esquisitos. Eu acho que é muito legal pra galera que acompanha Brasileirão ver os times brasileiros enfrentando alguns times aleatórios e alguns times europeus que a galera queria ter dúvida. Pô, será que o Palmeiras não é melhor que o Porto e tudo mais? E essa dúvida tá meio que sumindo, né? E eu realmente acho legal que, por exemplo, os times portugueses possam enfrentar os times brasileiros. Eu queria, inclusive, que pelo menos toda a pré-temporada a Liga Portugal e a Liga Brasileira se juntassem ali pra se enfrentar em confrontos, mas tem aquela coisa do calendário, né, que é diferente. Eu queria muito que tivesse alguma coisa pra ligar essas duas coisas, porque eu acho que as duas ligas podem ajudar uma a outra a se desenvolver melhor, ok? Então, basicamente é isso, cara. O formato não tá tão legal, mas também não tá horrível, ok? Tá interessante de assistir alguns jogos. É isso. Tem jogos mesmo que eu vou assistir que, pô, passa metade do jogo esse jogo aqui já tá garantido, não tem nada pra olhar, então é isso, cara. Em questão de jogador, cara, tem 3 destaques jovens que eu vou falar aqui, cara, porque me impressionaram muito. 3 não, eu vou falar de 4, né? Que é Yildiz, da Juventus, Francisco Conceição, da Juventus, Michael Olise, Savinho, ok? Esses são 4 nomes aqui que eu vou deixar aqui pra vocês, porque eles estão se destacando muito nessa competição específica. Eu acho que todo mundo esperava ver o nome de Desai Doye ou nomes do Real Madrid, mas não, os destaques estão sendo esses moleques, eles estão voando na competição. E eu estou citando eles aqui porque eu acho que de um desses 4 aqui vai sair o artilheiro ou o cara que vai ter mais participação em gol. E agora, cara, eu vou mostrar pra vocês os grupos, quem eu acho que vai passar em cada grupo, eu vou passar a dinâmica desses jogos. Bom, cara, estamos aqui no meu SofaScore com os times aqui, a gente já vai definir cada uma dessas coisas, cara, e aqui a gente vai dar uma apunhada aqui pra cada time, o que eles estão fazendo no Mundial de Clubes, né? Primeiro vamos começar com Inter de Milão e Fluminense, o duelo dos que não foram, né? O Fluminense fez um jogo interessante contra o mais preguiçoso de todos os tempos, Borussia Dortmund, depois fez alguns jogos esquisitos, né? E, sinceramente, não tá me passando nenhuma confiança. Mas aí, do outro lado, tem a Inter de Milão, que também não passa tanta confiança, apesar de ter feito alguns jogos também interessantes. Por exemplo, o jogo contra o River Plate foi porque o cara tomou vermelho, sabe? O jogo desbalanceou muito por causa daquilo. Só que, cara, assim, a Inter de Milão não tá impressionando nem um pouco. Tá muito longe do nível que Inzaghi entregou, por exemplo. Assim, o que eu noto desse atual treinador, Kivu, é que ele abaixou o nível do Inter de Milão. Ele pegou o Inter de Milão e transformou em um futebol parecido, só que menos eficiente e que joga de uma maneira um pouco pior. Ele produz tudo de uma maneira pior e aí tem um resultado parecido, só que se esforçando muito mais. E aí, nesses jogos mais difíceis, ele tem um grande desafio. Então, cara, esse jogo em específico aqui é um grande desafio pra mim, porque eu juro que eu não sei quem vai passar. Mas eu vou votar na Inter de Milão, cara. Assim, eu acredito na Inter de Milão, porque é um time com um elenco muito melhor, que foi pra final da Champions e tudo mais, vou contar tudo isso, e o Fluminense não tá me impressionando nem um pouco. Então eu vou colocar a Inter de Milão passando por enquanto, porque eu realmente não acredito muito nesse confronto. E aí nós temos Manchester City e Al Hilal, cara. Al Hilal tem um elenco interessante, tem um treinador interessante, né? Inclusive é o ex-treinador da Inter de Milão. Tá em processo de construção desse novo elenco. O cara chegou tem muito pouco tempo. O Manchester City tava em clima de pré-temporada, mas quando enfrentou a
a Juventus bagaçou a Juventus, cara. Então, evidentemente que eu vou colocar o City de Guardiola passando. Pelo momento atual, vários jovens estão muito hypados ali, com muita vontade de jogar futebol. Muitos deles mesmo, inclusive. E realmente o City tá demonstrando sinais muito positivos desde o fim da temporada. Sinais que o City não está voltando a ser o velho Manchester City, e sim um novo Manchester City. Uma nova cara. Um futebol bem mais equilibrado, né? Eu acho que o Guardiola tá entendendo que a linha de 3 dele é meio troll e que ele vai ficar muito exposto defensivamente, que a partir de agora ele vai ter que usar mais uma linha de 4 e equilibrar mais o jogo, voltar mais ao passado dele e utilizar o que ele aprendeu nesses anos aí, né, pra construindo essa linha de 3 super ofensiva, talvez de um jeito mais balanceado. E aí a gente tem um City novo, um City diferente, que tá jogando muita bola, cara. O brasileiro Savinho, que eu citei mais cedo aqui, tá voando no torneio, então, cara, eu não tenho o que falar, cara. Pra mim o City vai passar com facilidade até do Al Hilal, não vai sofrer muito não. Não sei se vai ser goleado e tudo mais. Relaxa que no máximo um 3-0. E é isso, eu acho o City um time melhor. E aí, cara, vai ficar em Inter de Milão e City o duelo aqui, né? Vai ser interessante. Aí a gente vai ter os dois brasileiros contra os dois europeus depois, né? Vou começar aqui pelo duelo do Palmeiras versus Botafogo, cara. Assim, o jogo do Botafogo foi impressionante. Eles marcaram muito contra o Paris Saint-Germain e conseguiram levar o placar. Foi incrível. Botafogo tem armas. O Botafogo é um time que conhece o Palmeiras e tudo mais, mas o Palmeiras, pra mim, é mais time. Como time, é mais time. Tem um treinador que pra mim é melhor. Abel Ferreira é um treinador incrível. E eu acho que ele deve saber exatamente como ganhar do Botafogo, né? Eu vou acreditar exatamente nisso. Que ele sabe como ganha de um Botafogo e que ele vai montar o elenco exatamente pra isso aí, né? Mesmo que você, na hora lá, questione, talvez que ele tire Estevão de campo, por exemplo, pra ganhar. Você vai ter que acreditar nele, né? Eu sinto, inclusive, que, eu volto a falar, né? O Palmeiras é um limitante a Abel Ferreira porque dá jogador na mão dele que ele não consegue usar, velho. Tipo o Vitor Roque agora. Eu vi Vitor Roque entrando em campo e eu pensei, pô, ele entrou cansado, mano. Não é possível, cara. Assim, foi feio de ver, cara. Assim, eu já tinha visto o jogo antes do Mundial de Clubes com o Vitor Roque e eu já não tava gostando, mas, pô, ali ele tinha que dar uma aumentada no nível, cara. E é complicado, mano, porque tem muito jogador assim. Às vezes o jogador não sabe marcar, às vezes o jogador não sabe fazer o que ele quer, e aí ele quer montar um elenco ali, uma estratégia, e não consegue. Então o Palmeiras é meio limitado com isso, mas ainda assim ele extrai bem do time, cara. Então o Palmeiras, cara, pra mim é grande favorito contra o Botafogo. Eu continuo acreditando muito no Botafogo, né? Tem a galera que sabe que eu não sou muito fã do Botafogo, então eu prefiro acreditar no Palmeiras mesmo. Pra mim o Palmeiras está passando, né? E aí a gente vem pro confronto que você provavelmente que acompanha o canal quer saber, né? Benfica e Chelsea, né? O que é que eu espero desse confronto? Assim, o Benfica atualmente tá num momento muito, muito legal. O momento do Benfica é maravilhoso. Eu não tenho o que falar. Assim, tipo, o jogo, por exemplo, contra o Bayern de Munique, eles demonstraram um belo futebol, cara. O Bayern de Munique atacou bem, o Bayern de Munique tentou, mas até que o Bayern de Munique colocasse suas melhores peças em campo, demorou um tempo, sabe? E o Benfica, por outro lado, se defendeu muito bem, cara. Então, o Benfica conseguiu manter o placar o jogo inteiro, e aí quando o Bayern de Munique subiu o nível, ele conseguiu manter o jogo. Então, o Benfica tem nível pra enfrentar os grandes times, coisa que eu falei na minha análise inicial, né? Eu falei, pô, o Benfica é time bom, velho. O Benfica é um time interessante, talvez vá fazer um bom Mundial de Clubes. E pensando nisso, eu coloco o Benfica passando hoje, cara. O futebol que o Chelsea apresentou até aqui no Mundial de Clubes é vergonhoso, é feio, é ridículo, é fraco. Não é o suficiente pra ganhar. E eu não acho, talvez, que ele ganhe do Benfica. Tem como, é claro, a gente tá falando de um futebol moderno, com ótimos jogadores ali no elenco. Se Palmer, por exemplo, fizer uma partidaça daquelas, ele dá pra ganhar. Como também dava pra ganhar do Flamengo, e a gente foi lá e perdeu, cara. Primeiro desafio grande, a gente perdeu. O medo que eu tinha ali, né, quando ele foi colocado no cargo de treinador do Chelsea, o tal do Enzo Maresca, era exatamente esse. A gente chegar no Mundial de Clubes desacreditado, sem vontade, jogando futebol merda, que é o que a gente tá fazendo hoje, cara. O futebol do Chelsea é ruim, cara. Ganhou de 3-0 do Esperance, porque o time é muito fraco e tem nível quase que de conference. Mas, cara, se não ia ganhar, velho. Não ia ganhar. Porque o futebol que a gente tava apresentando era feio, cara. Assim, foi muito individualismo ali, de Enzo Fernandes fazendo aquelas jogadas, Delap finalizando muito bem, mas, cara, tirando o individual dos jogadores, a ideia do treinador vem falhando muito. E eu acho, inclusive, que o treinador do Benfica, o atual treinador, é bom nessa parte, ele vai ler essas fraquezas, vai tentar explorar a gente em campo. Espero que ele não faça algum teste contra o Benfica também, né? Ah, eu vou testar uma formação nova contra o Benfica. Vamos fazer um 4-1-4-1, rapaziada. Vamos não levar a sério o torneio? Vamos ser eliminados o mais rápido possível? E eu tive medo do Esperance ainda conseguir empatar ou ganhar da gente de alguma maneira, tá ligado? Tipo, eu tive medo. Então, eu não tô acreditando nem um pouquinho no Chelsea nesse momento atual. Se você é torcedor e tá acreditando, parabéns pra você, cara. Você tem uma paciência, sei lá, mano, é um Buda, tá ligado? Você é o cara, velho. Porque eu não tô tendo mais e pra mim é Benfica. Afinal, vai ficar Palmeiras e Benfica na próxima fase, no meu ponto de vista, é claro. E aí a gente tem Paris Saint-Germain versus Inter Miami, cara. Um confronto que, claramente, tem um favorito, mas você tem Messi e a arbitragem, né? Um combo bem poderoso. Cara, tô brincando, calma, tô brincando, fã de Messi. Calma, tô brincando. Mano, eu não vou ficar elaborando muito. O PSG é o melhor time da temporada, o Inter Miami é o Inter Miami, time da MLS. É isso. São o Barcelona Legends lá, dos aposentados do Barcelona jogando um futebol até interessante. Eu gostei do Inter Miami, ele me impressionou
impressionou bastante, mas pra mim ele chegou no fim do potencial máximo dele, e a maioria dos clubes ia chegar quando enfrentasse o PSG. E eu não acho que ele tem como se defender do PSG. Esse aqui é um ponto do Inter Miami. Ele não sabe correr para trás, né? Quem assistiu os jogos viu. Correr para trás é muito difícil. Ele sobe a linha, não vamos voltar não. Vamos deixar um buraco lá atrás. E aí é o tempo inteiro tomando ataque. Então o Inter Miami não sabe se defender. Por isso eu acredito fielmente, cara, que o time do PSG vai ganhar do Inter Miami. Talvez vai até atropelar, meter uns 5-0 e vai ganhar a partida com muita facilidade e vai passar para a próxima fase. Se não acontecer, eu vou ficar extremamente impressionado, cara. Se for um jogo feio, tudo bem. Tem dias ruins que você entra em campo. Agora, se ele perder pro Inter Miami, mano, eu vou ficar muito impressionado. Porque o futebol do Paris Saint-Germain é mais que o suficiente pra passar de fase. Então, pra mim, é PSG passando de fase. E agora vai ser Flamengo e Bayern de Munique. Agora vai ter o maior choro de todos os tempos na minha aba de comentários. Você pode ficar à vontade pra ir lá ver, tá ligado? Pode ir lá ver o choro na aba de comentários. Claro que o time do Flamengo tá fazendo uma boa campanha, tem um belo futebol, vai jogar um futebol de igual pra igual ali com o Bayern de Munique em relação a estilo de jogo, né? Que o Flamengo também tem futebol moderno ali de controle, tudo mais. Então o Felipe Luiz vai ter uma proposta bem parecida ali, mas é evidentemente que o time do Bayern de Munique é extremamente superior, com um treinador guardiolista, que provavelmente vai ter vantagem nesse tipo de confronto. A parte boa é que o Flamengo já enfrentou um treinador guardiolista e se saiu bem, então é um sinal bem positivo. Então o Flamengo tem como montar uma estratégia pra tentar ganhar o jogo. Agora, eu acho que o Flamengo tem vantagem? Nenhuma, cara, porque o elenco inteiro do Bayern de Munique é melhor em todas as posições praticamente, não tem fraquezas necessariamente no Bayern de Munique. O futebol do Bayern de Munique é muito opressivo se você não se defende bem, cara. Se você se defende bem, o Bayern de Munique até sofre um pouco, né? Como rolou contra o Aston Villa, como rolou com o Celtic, que se defendia bem, depois contra-atacava o Bayern de Munique. Eles quase conseguiram ganhar, mas se você não se defende bem, você não tem vantagem. E é o caso do Flamengo, cara, porque o Flamengo também propõe o mesmo futebol moderno, subindo linha, pressionando, e isso deixa espaço pra contra-ataque, pra outras coisas em campo que Kompany pode explorar. Kompany, eu já falei aqui, eu acho Kompany bem melhor que Enzo Maresca do Chelsea. Então, no meu ponto de vista, ele tem tudo pra ganhar esse jogo aí com a mão nas costas, né? E não ter tanta dificuldade. E eu, se eu fosse, levaria muito a sério esse jogo e tentaria golear o Flamengo, cara. Assim, não tem o porquê você não levar a sério. É um jogo pra tu botar as melhores peças e botar o espírito e hypar em cima dos caras pra tu golear. Pra já chegar contra o Paris Saint-Germain aqui, né? Nesse confronto hypado, com vontade, assim, no momento, assim, naquele momento, tá ligado? Vamos ganhar o Mundial de Clubes. Porque se eles eliminam o PSG na próxima fase, cara, é teiga. Acabou. Tipo assim, não tem muitos adversários aqui pra enfrentar ele, não, cara. Então, é um momento que o Bayern de Munique precisa crescer pra esse jogo pra botar moral em cima do Flamengo e hypar pra ganhar o Mundial, cara. Então, pra mim, vai ser Bayern de Munique e PSG. Eu acho que esses dois times vão acabar passando nessa fase. Então, esse vai ser o próximo confronto. Por último, nós temos aqui os confrontos finais. Temos o Real Madrid e Juventus. Vai ser um confronto interessante. Nenhum dos dois também apresentando um bom sinal, né? A Juventus, quando enfrentou o primeiro adversário forte, demonstrou o quanto o esquema de Igor Tudor é ruim, é fraco, é frágil. Poderia ter sido muito pior contra o Manchester City, né? Eles tiveram sorte de só ser um 5-2, né? Poderia ter sido 6, poderia ter sido 7. Teve jogadas que dava pra fazer mais gols, que dava pra ampliar o placar. Então, a Juventus sofreu na mão do Manchester City, cara, que nem está jogando aquele futebol que o Manchester City jogou quando ganhou a Tríplice Coroa. Então, o Manchester City novo, que tá com a nova identidade, com novos jogadores, jogando futebol mais equilibrado, e ainda assim ele deu uma pedrada na Juventus, o que é um sinal muito negativo. O Real Madrid tá jogando pré-temporada. Então, a cada jogo o Real Madrid tá mudando formação, mudando jogador, mudando o jeito que pensa o jogo, e eu gostei da última formação do último jogo 3-5-2. Funcionou muito bem, tirou o máximo das peças, e a gente tem sinais positivos do time do Real Madrid. Por isso eu vou colocar o Real Madrid passando. O Real Madrid de Xabi Alonso, pra mim, tá mostrando sinais o suficiente que até o momento do jogo ele vai estar jogando futebol melhor que a Juventus, até porque não é muito difícil. Inclusive, eu acho que eu vou trazer elenco da Juventus muito em breve no canal. Cara, não dá, mano. Eles escolheram muito mal o treinador. A Juventus é um recorde da carreira deles, cara. Pegar o pior treinador que eles podem. Tem jogador bom e vai lá e contrata treinador ruim. Tem jogador bom, vai lá e contrata treinador ruim. E aí fica nesse loop infinito. Cara, não dá pra entender, velho. É só trazer um cara, dar uma identidade ali, trazer o jogador certo, acabou, mano. A Juventus tem dinheiro, a Juventus tem um elenco interessante, então deveria fazer isso. E eu acho que, realmente, ela vai acabar perdendo ali na próxima fase. E aí vai passar o time do Real Madrid, que até não tá num bom momento, mas quem sabe até o fim da competição ele não hype o suficiente, né? Esteja jogando futebol interessante. A gente tem o Xabi Alonso, cara. Ele deu resultados rápidos no Bayer Leverkusen. Então, fica de olho. Por último, nós temos o confronto do mais preguiçoso de todos os tempos contra o Monterrey, né? Borussia Dortmund versus Monterrey. E tem muita gente que pode pensar, pô, por que você tá falando isso do Borussia Dortmund? Cara, você viu jogos? Você viu a maravilha que foi o Borussia Dortmund em campo? Dormindo em campo desde o começo da competição, com a vontade infinita, né? Tá num ponto ali que o treinador tá colocando jovens, né, talentos em campo, porque, tipo, pô, não vale a pena, mano. Tu colocar os caras mais velhos, não quer jogar, eles estão sem vontade nenhuma de jogar, aí tu põe um jovem ali que tá doido pra jogar em campo, mano. Aí Jobe Bellingham, pô, tá hypado lá, o único que joga. Então o negócio tá feio, cara. E por ser tão vergonhoso nesse Mundial de Clubes, eu vou colocar o Monterrey passando. Eu acredito mais no Monterrey do que o Borussia Dortmund. Pra mim, o Borussia Dortmund, ele quer ser eliminado, cara. É a sensação que eu tenho até aqui, nesse Mundial
Mundial de Clubes, porque ele tá jogando sem vontade nenhuma nenhum jogo, cara. Assim, até o último jogo, eles atacaram bastante, até, eles produziram bons ataques ali, pô, mas não é a mesma vibe, não é a vibe, não é o ritmo que você espera de um time que até tá numa competição que ele tem chance de ganhar, porque tá um ritmo meio abaixo dos adversários dele, então eles deveriam ter mais vontade, sabe? É um negócio assim que me irrita. Enfim, o Monterrey demonstrou muita vontade, né? Não à toa conseguiu passar, né? Foi corajoso, foi um time que, mano, eu não acreditava e eles fizeram acontecer. Por isso eu vou acreditar de novo e vai ser Real Madrid e Monterrey nesse último confronto. Esses são os times que eu coloquei passando no Mundial de Clubes. Se você quiser ficar aí à vontade na aba de comentários e colocar o de vocês, podem ficar. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, né? Tá aí na tela. E lá eu comento futebol diariamente. Provavelmente eu vou comentar esses jogos. Aí você vai poder saber minha opinião por lá. Outra coisa que você pode fazer agora, cara, é me dar um likezinho, mano. Você gostou do vídeo, gostou da análise, gostou de estar aqui, mano? Não esquece de dar o like antes de sair, é claro. Muito importante, ajuda muito o canal. Se possível, também usa a opção de hype aí, tem na aba de comentários. Aí tu pode me dar um hype gratuito aí, passa pro lado do smartphone, me dá um hype gratuito, pá, chegue mais pessoas. É basicamente isso, cara. Essa é a minha visão sobre esse Mundial de Clubes. Espero que os jogos aumentem o nível, espero que o Chelsea faça pelo menos um jogo bom contra o Benfica, né? Mesmo que seja eliminado com vontade, que caia atirando, né? Com vontade, porque isso aqui é um mata-mata e tente fazer a melhor partida possível contra o Benfica. E quem sabe fique de lição, né? Se a gente realmente apanhar pro Benfica, pra direção do clube que deixou as coisas chegarem nesse ponto, porque não tem quem mais se culpar. Até porque a gente gastou muita grana pra estar aqui com esse elenco, então tinha que dar resultado, né? Mínimo resultado. Enfim, espero que eu esteja errado na minha análise e que o Chelsea passe, é claro, né? Enfim, cara, eu vou continuar falando. Muito obrigado a presença de todos, muito obrigado a todo mundo que apoia o canal. É isso, rapaziada. Tchau!